Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. André Bittencourt, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, servidor público. Quero conversar com vocês sobre perícia, engenharia, a base da engenharia na perícia. O que tem a ver com engenharia, qual é a formação que mais elabora uma determinada peça técnica para poder corroborar alguns elementos, para poder sustentar uma conclusão. Quero comentar sobre elementos referentes à perícia criminal, judicial e o perito assistente técnico. No caso, ele vai verificar uma peça técnica, se ela carece de informações e, com o seu conhecimento, ele vai poder contradizer ou argumentar alguns pontos controversos. Nessa apresentação, eu vou expor algumas perícias e quais as engenharias que têm mais a ver com esse assunto. Qual é a base que o servidor deve ter para poder elaborar um determinado tipo de exame. Esse vídeo muita gente me pergunta, fala mais sobre a profissão, qual é a relação com a engenharia, qual é a parte técnico-científica que realmente eu preciso tomar nota para fazer um concurso desse, para eu poder prestar uma seleção e depois me especializar ou utilizar tudo aquilo que eu trouxe como formação de base para poder sustentar uma peça técnica, para poder formatar uma opinião com convicção e com uma base muito bem sustentada para evitar pontos controversos. É isso aí. Acompanhem comigo aqui essa apresentação sobre engenharia como base das perícias. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos começar nossa apresentação aqui. Coloquei uns slides bem bacanas e, à medida que for passando o tempo, eu vou comentando algumas perícias com as engenharias. O que a engenharia vai tomar base naquela perícia, o que ela vai fundamentar, qual é a função da engenharia naquele exame. Vamos lá. O primeiro de todos é a perícia de incêndio. A perícia de incêndio é uma perícia multidisciplinar. É uma perícia extremamente trabalhosa e que envolve conhecimentos da área de elétrica, no caso um curto-circuito, uma instalação elétrica, um condutor que não suporta determinada corrente elétrica que por ele circula, que vai provocar um sobreaquecimento, uma impedância com carga predominantemente resistiva que vai provocar um aquecimento e determinado material ali pode ter uma ignição. A engenharia de segurança do trabalho tem muita disciplina de incêndio, você estuda o fogo, você faz projetos de incêndio, então você estuda bastante os elementos combustíveis. Isso corrobora muito uma perícia de incêndio quando você entra num determinado ambiente e verifica alguns padrões de queima para poder você se balizar e ver quais são os procedimentos para adotar nessa perícia. Então, a segurança do trabalho e a engenharia civil, que o profissional é mais adentrado na área de projeto de incêndio, também corrobora muito. A engenharia química é a cinética química, né? No caso, você tem a inflamação, o fogo, ele é proveniente da energia de ativação de determinadas velocidades das moléculas, você adiciona calor, aquilo vai gerando um aumento da velocidade das colisões e isso tem a ver com a química, a natureza dos materiais. Eu esqueci de colocar aqui, mas a engenharia de materiais também corrobora muito essa parte de combustibilidade, inflamabilidade de alguns materiais que corroboram o ambiente que você adentra para fazer uma perícia de incêndio e verificar aqueles materiais que ali existiam ou então um determinado vestígio remanescente, qual é a característica dele, qual é o padrão de queima dele. A química ela auxilia nesse sentido. A química dos materiais. A engenharia de incêndio é extremamente útil também e é uma obra que eu recomendo muito, quem quiser adentrar, que é este livro aqui, Introdução à Engenharia de Incêndio, do pós-doutor Claré, Antônio Maria Claré de Gouveia, um excelente pós-doutor nessa área. Ele é engenheiro civil, ele fez trabalhos excelentes na área de Ouro Preto, incêndios. Esse livro aqui esclarece muitas questões para quem vai trabalhar nessa área, não só como perito criminal, mas quem vai ministrar. Você é engenheiro civil, você é engenheiro de segurança do trabalho, vai ministrar cursos de incêndio para bombeiro, ou então fazer projetos, vai elaborar, prestar assistência para arquitetos, ou então você é arquiteto também, quer entender mais de incêndio, esse livro é ótimo. Uma outra obra também que eu recomendo muito a leitura para quem quer
se especializar nessa área é este livro aqui, Uma Introdução à Engenharia Forense, que é Incêndios e Explosivos. Fala muito sobre ambiente de incêndio, sobre ambientes contendo vestígios, né? E é uma obra muito interessante sobre um engenheiro também, pós-graduado, não sei em que área, mas ele tem um conhecimento extremamente valioso nesta área de incêndio, que é o Javier Feitosa Aragão. E também, se você quer baixar um livro de graça aí, que você é engenheiro civil ou de segurança do trabalho, está trabalhando na área de projetos e precisa saber muito daquelas instruções técnicas do bombeiro, né, para poder fazer ali as adequações, né, do projeto, e também saber noções sobre agentes, proteção passiva e proteção ativa. Esse livro aqui você acha de graça no site dos bombeiros do estado de São Paulo, e ele tem uma parte de perícia de incêndio também, que é interessante, onde ele referencia algumas obras internacionais. Interessante essa, que é a NFPA 921, extremamente valiosa, onde esse autor aqui, o autor deste livro Incêndios e Explosões, Explosivos, né? Ele retira muito conhecimento de fora. Esse livro e um outro, Kicksfire Investigator também, que tem neste livro anterior, muito interessante para quem quer se especializar nessa área, que quiser trabalhar nessa área como projetista ou também como ministrar cursos, né? E também o curso que tem de pós-graduação em Engenharia contra Incêndio, que é um curso novo agora, que é muito interessante, que eu acredito que vai ter bastante campo aí para muita gente, pois é uma área muito carente essa parte de expert na área de incêndio, né, com base de engenharia. Tem os oficiais, o corpo técnico do bombeiro, mas eu digo a base da engenharia pós-graduada numa área específica de incêndio. No exterior é mais comum, no Brasil é mais deficiente. A segunda é a perícia de acidente de trânsito, muito comum, vários acidentes aí que a gente toma nota aí no dia a dia. E as engenharias como um todo, né? A base, que é o cálculo vetorial, cálculo integral diferencial, né? Álgebra linear, a física mecânica, mecânica vetorial, curso licenciado em física, também matemática. E para isso a gente tem várias obras, né? A gente tem da engenharia, a gente tem a Mecânica Vetorial para Engenheiros, que é um livro extremamente denso, mas que contém conhecimentos aqui para você trabalhar com vetores, trabalhar com integração de momento impulsivo, quando acontece a colisão. Essa aqui é a base de que todo engenheiro deve ter, que é a mecânica vetorial, né? A dinâmica e a cinemática de corpos rígidos, para poder entender uma perícia de acidente de trânsito com base técnica. E uma vez tendo contato com essa base que a engenharia te dá de cálculo, de física, vetorial, diferencial integral, você começa a entrar mais a fundo, que você tem obras excelentes também, que é o mesmo autor do incêndio lá, que eu apresentei, que é Análise da Prova Pericial, que é um livro extremamente denso também, com muita informação legal, tem bastante conhecimento aqui, de física também, de parte prática. Tem também um outro livro que é um resumo desse, que é Investigação em Local, muito interessante também, vale a pena a leitura para quem quer especializar. E um perito licenciado em física que compartilhou seus conhecimentos nessa obra aqui, que é um manual de acidente de trânsito, muito bom também. E como o cara é muito bom nesse assunto, ele presenteou a classe pericial com mais uma obra, que é Novos Cálculos para Acidente de Trânsito, que também é interessantíssimo. E fora isso, quem vai adentrar mais nessa área, vale a pena conhecer mais sobre tecnologias, né? Drone, fotografia aérea, trabalhar com vetores aqui, é uma perícia que eu estava fazendo, como que você vai identificar esses vetores, trabalhar eles matematicamente, fazer trabalho no AutoCAD para poder conservar a quantidade de movimento. Então, a base da engenharia ela é fundamental para você fazer uma peça técnica dessa aqui com bastante solidez e apresentar fundamentos que são válidos, pois uma crítica que eu tenho, geralmente, é quando a formação é genérica e a pessoa que não tem muito conhecimento, muita base de cálculo, base de exatas, vai fazer um exame desse, realmente uma formação muito humana,
carece de alguns elementos técnicos. Então, você que é engenheiro, é uma área muito interessante. Mesmo que você não for servidor, perito, você pode ser perito do juiz ou de assistente técnico, prestar uma assistência técnica para poder apontar pontos controvertidos, pontos controversos em peças técnicas elaboradas por peritos que não têm a base, que fazem um exame precário, né, no caso. Outra coisa também é da engenharia civil, né? Este caso do viaduto aí, da Avenida Pedro I. Este aí, o cara tem que ser engenheiro civil, manjar muito de cálculo estrutural, de estrutura. Este é um exame que eu não me aventuro, eu peço para alguém da área fazer, porque é extremamente específico para engenheiro civil. Acompanhe um vídeo aí que eu preparei para vocês, a importância do conhecimento técnico de engenharia, no caso engenharia civil, para solucionar um caso desse, que envolve vidas, que é um processo que precisa de uma base muito bem fundamentada, de um parecer extremamente preciso para que a justiça, que o operador de direito, o expert no direito, possa aplicar o seu devido trabalho. Acompanhe o vídeo aí. A Justiça interroga hoje 9 dos 11 réus considerados responsáveis pelo desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes em julho de 2014, durante a Copa do Mundo. 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Para a dona Analina, não é fácil, mas ela faz questão de acompanhar cada etapa do processo contra a Covan, a Consol e a Sudecap, envolvidas na queda do viaduto Batalha dos Guararapes em julho de 2014. Entre advogados e réus, a dona de casa só quer saber quem é o responsável pelo desabamento que matou a filha dela. Ana Cristina dos Santos tinha 25 anos e dirigia o ônibus que foi... Houve 2 mortes e, pelo que eu vejo, ninguém está preocupado com isso. Fica aqui, né, um jogando para o outro, né? Construtora jogando para o projetista jogando para a Sudecap, e assim eles vão levando e não se preocupa com quem se foi. E esse jogo de empurra continua aqui no Fórum Lafayette, durante a audiência em que os réus estão sendo ouvidos. Houve falhas executivas que não poderiam acontecer em situações normais. Essas falhas de quem, doutor? Essas falhas seriam da empresa Covan, que construiu o viaduto. O advogado da Covan, empresa responsável pela execução da obra, afirma que o problema partiu de um erro de cálculo e apresentou, inclusive, um laudo do Ministério Público, que é usado como prova. A Consol nega todos os laudos, inclusive oficiais. O laudo da Polícia Civil, da criminalística, aponta que o erro que gerou a queda do viaduto é o erro no cálculo. Inclusive, ele demonstra a transposição equivocada. Há uma demonstração da retirada dos cálculos feitos pelo engenheiro da Consol. Ele transfere valores errados, o que gera todo um erro no dimensionamento do bloco, na quantidade de ferragem, na quantidade de aço. Para o advogado, a prefeitura deveria ter contratado uma empresa para revisar os cálculos que deram origem, incluindo o diretor Maurício de Lana, 3 da Covan e 3 da Sudecap. Como um dos réus mora fora do país, ele prestará depoimento por carta rogatória. Outro réu faleceu em um acidente de carro. Bom, continuando aí mais as perícias, a base da engenharia, para quem quer fazer perícia, no caso, ou concurso de perícia criminal, ou fazer perícia fora de serviço público, no caso, a judicial ou perito assistente técnico, temos a perícia de áudio e vídeo. No caso de Santa Catarina, temos vagas para perito de áudio e vídeo, né? Que inclusive essas áreas aí, elétrica, eletrônica, mecatrônica, acredito que telecomunicações também, aquela parte portadora de onda, né, de modulação, toda aquela parte lá de processamento digital de sinais, isso aí é muito interessante e me vem na memória, mas eu acredito que tem uma especialização também em engenharia de áudio, muito interessante. É uma obra que eu não possuo fisicamente, pois onde eu trabalho eu não faço esse exame, tem a equipe técnica própria para isso, mas que é uma área muito interessante também para poder verificar gravações, né, esse tipo de coisa. A perícia ambiental, também eu não tenho essa obra, pois na minha equipe tem 2 pessoas com essa formação, então eu recorro a estes profissionais, assim como eles recorrem a mim quando é algo envolvendo elétrica ou segurança do trabalho. Então, a engenharia ambiental, florestal, dentre outras, vai poder corroborar muito de crime ambiental, corroborar com o código florestal
e aqueles limites lá de faixa de servidão, APP, reserva legal, que cai em concurso também, né? Concurso para Brasília, lá de período de Brasília, caiu muito dessa parte aí do Código Florestal. Engenharia da computação, tratado de computação forense, perícia digital, de computador, né? Fraude digital. Hoje é o celular, né? Que o pessoal usa muito para poder fazer fraudes, pornografia infantil. Então o perito ele vai poder pegar um micro desse que o criminoso estava praticando esse delito e ele vai fazer um exame e mesmo que o cara formatou o disco, ele consegue vestígios para poder fazer essa peça técnica aí e mandar para a justiça. E o caso do furto de energia elétrica, né? Que é elétrica, eletrônica, telecomunicações, mecatrônica, que é o famoso gato, né? Tem um medidor lá, a pessoa adultera o medidor, faz lá as adulterações e acompanhado da concessionária de energia elétrica que vai fazer as devidas medições, o conhecimento se dá na hora de poder fazer a leitura, ver como estão as conexões com os bornes, ver a passagem de corrente se é compatível. Então são várias questões que dependem muito do tipo de exame, mas para o furto de energia elétrica é bem óbvio isso, né? Então é isso aí, pessoal. Queria comentar bem brevemente, né? Pois eu tô fazendo um vídeo respondendo a dúvida que eu tinha antes de fazer um concurso e na época da graduação eu não sabia que existia esse mercado. Esse mercado para gente que é técnico, né? Técnico, eu digo formação técnica, engenheiro com uma base técnico-científica muito bem elaborada durante o curso e que serve de base para poder responder muitos quesitos, né? Então o que acontece? Eu critico muito servidores públicos que entram para perícia criminal e fazem um laudo sem ter uma base muito sólida, igual eu fazer uma perícia na área de biologia e querer talvez rebuscar muito, vai vir um perito da área de biologia e vai me contestar. Então é muito interessante, os concursos agora, a tendência é ter vagas por área. Vaga para química, vaga para farmácia, vaga para engenharia, vaga para contabilidade. Isso é muito interessante, porque o curso superior em geral, ele te dá a opção de um curso que não tem nada a ver com os exames. Vamos supor, deixa eu ver aqui, Educação Física, né, que é um excelente curso. Inclusive tem até uma vaga muito boa lá na ABIN para educador físico. Se você for educador físico, fica de olho nesse concurso aí que ó, é maravilha, ele tá para sair. E engenheiro também tá para sair aí da ABIN. E aí o que acontece? Tem muitas perícias que precisam de base muito técnica e geralmente a pessoa carece, né? Aí a pessoa me fala assim, poxa André, mas aí eu pego um livro desse aqui, desse físico aqui, que fez um manual, né? Com princípio de conservação de energia, quantidade de movimento, faz cálculos aqui com variação de trabalho, com frenagem, cálculo de velocidade. Mas aí o que acontece? Você vê um livro desse e, por vezes, você acaba tendo que recorrer à base de como ele chegou ali, como é que esses vetores são trabalhados, como que a lei dos senos, a lei dos cossenos, como que eu vou fazer ali para poder plotar esses vetores no AutoCAD, poder fazer ali a medição da quantidade de movimento do vetor final para antes do acidente. Então, carece muito alguns exames da base técnica. E a gente que é engenheiro, você que talvez não é perito criminal ou quer trabalhar nessa área prestando auxílio, você pode recorrer a cadastros aí, no caso judicial, para poder fazer perícias para o juiz ou assistente técnico de advogado para poder elaborar um exame, né, um parecer sobre determinado laudo com pontos controversos, e aí você vai usar todo o seu conhecimento de base aqui, que a gente ralou pra caramba lá no ciclo básico, né, de cálculo, física, que é esse aqui, ó, mecânica vetorial para engenheiros. Aí você vai ver aqui, ó, você vai ver integral, você vai ver momento, multiplicação de vetores, você vai ver toda aquela parte lá que a física mostra pra gente no curso,
E aí você vai ter condição de ver um laudo com um cálculo precário, no caso, talvez que a pessoa não entendeu muito bem o que esse físico disse e fez algumas conclusões contraditórias, com a sua base. Se você for físico, você vai ter uma base talvez até melhor que a gente engenheiro, mas você que é engenheiro que tem a base, você vai conseguir contradizer alguns casos ali, algumas interpretações errôneas, o posicionamento ali do veículo, que faz toda a diferença, a massa, a energia. Então, assim, aconselho a você, e a parte de incêndio é tudo aquilo que eu falei, né? Você é civil e segurança do trabalho, você pode fazer projeto de incêndio, fazer cursos, você pode prestar também esse tipo de auxílio, né? Auxílio técnico na parte de exame de incêndio. E entre outros também, tudo que eu citei aí, dependendo da sua área de formação, você pode, mesmo que não seja servidor, correr atrás, procurar ali se localizar, ver se você pode prestar um auxílio, entendeu? Então é isso aí, eu queria solucionar algumas dúvidas, né? E se acontecer de existirem outras dúvidas aí, manda um e-mail para mim, vai aparecer a imagem aí, ó, apareceu, engecursos@hotmail.com. Manda lá que respondo e tudo, com o maior prazer. E é isso aí, pessoal. Foco nos estudos e eu vou passar mais vídeos agora de concurso. Já passei bastante vídeo de perícia, né? Acho que tá muito cansativo já de ficar falando de perícia. Vamos falar de concurso, porque o concurso tem um monte de concurso aí, concurso de prefeitura, concurso de órgão administrativo, de Petrobras, de autarquia, de vários aí. Então, e também técnica, né, para você se inserir e já se programar e garantir a sua vida, beleza? Um grande abraço e até a próxima.